Shalom Adonai, estamos aqui juntos para mais um momento de aula e construção de saber e automaticamente ampliação. Hoje iremos estudar exegese do Antigo Testamento. Vamos fazer uma exegese do texto do profeta Isaías no capítulo 43, no versículo 1. E vamos analisar os verbos criar, formar, chamar e redimir. Tá? Vamos analisar esses verbos, o criar, o chamar e o redimir. Também vamos estar dando uma atenção a todo o contexto da proposta deste capítulo 43, o versículo propriamente o 1. Tá? Quando começamos primariamente olhando para o verbo chamar, depois o verbo redimir e depois o criar e o formar, nós vamos ver distinções e vamos ver relações à proposta e o propósito profético, redencionista e soterológico de Isaías. Mas vamos iniciar com o primeiro verbo, o verbo mais, vamos dizer assim, alencado dentro do Antigo Testamento, com a proposta da formação e criação inserido nos princípios e primórdios da existência humana, que é o criar. O verbo criar no Antigo Testamento, ele é utilizado o verbo baran, criar, trazer a existência. Trazer existência no sentido ex nihilo, do nada. Então ele é um verbo genitivo, é um verbo que traz consigo um sentido relacionado à criação, existência, a algo inédito que não existe, do nada, exclusivo, peculiar, e uma ação direta de Deus, o Criador. Então, nesse contexto de Isaías, está falando para a nação de Israel, está trazendo o sentido para a nação de Israel que, eu criei, eu trouxe vocês à existência. Se vocês são nação, lembrem-se que eu formei o povo, eu criei o homem gerou, verbo toledot, tá? De gerar, e com o gerar veio outros, e esses outros tornaram-se povos, e esses povos foram constituídos em nações. Porém, Israel nasceu de um encontro do patriarca de vocês, desde Abraão, promessa feita a ele, cumprida e desenvolvida e ampliada em Isaque, o progenitor do pai Jacó de vocês, da onde, tendo ele um encontro comigo em Peniel, gerei a partir dele 12, e esses 12, as tribos de Israel, e ali inicia-se a nascer o povo judeu, o povo israelita, a nação a qual eu
estabeleci uma aliança, fiz um pacto, o berite, dizendo que vocês são o meu povo e eu sou o vosso Deus, porque são criatura minha, obra minha. Agora o verbo formar. Formar vem do verbo iassar. Iassar está relacionado a formar de um objeto ou de um elemento físico material, no caso o barro. Em Gênesis está relacionado esse verbo iassar quando o homem foi formado do pó da terra. Dar forma, no sentido até arquitetônico, de formar e dar uma forma, dar um desenho, dar um aspecto arquitetônico, né? De formar, de forma. E em Isaías, Isaías está falando assim, olha, nação, povo, quem formou, deu forma no sentido de essência, de existência, de estrutura de povo, de nação, no aspecto sociológico, etimológico, de etnia, de etnológico, de etnia, né? De língua, de comunicação, de família, de sociabilização, de cultura, de religiosidade e religião, de transcendência e imanência, de aliança, de pacto, de compromisso, de vida, de passado, presente e futuro, forma física de território geográfico constituído para vocês, fui eu. Então a grande proposta é trazer a consciência do povo que Deus é o Criador, que criou eles também, e que Deus é o arquiteto da criação e que formou eles também. Agora, indo um pouco mais à frente, aí vem os dois verbos soterológicos. Tá? Primeiro vou utilizar o chamar. O verbo chamar, tá? Esse vem no sentido do verbo fakat no hebraico. Fakat no hebraico quer dizer comissionado, encarregado, designado, convocado para uma tarefa, para prestar contas, para cumprir um objetivo, uma missão, uma tarefa. Então, está trazendo, eu convoquei, aplicando a Isaías 43:1, eu convoquei, eu designei, eu chamei, eu comissionei a essa nação para ser meu povo, para ser a nação portadora da arca, que tipologicamente evidencia a minha presença e nesse aspecto ser nação portadora da paz, portadora da existência salvífica e portadora de uma redenção também. Aí vem o verbo redimir, que está ligado com a raiz sosso, de salvar, e redimir aí é goel, o verbo goel, de redentor. E redimir no sentido de libertar, tá? No sentido de livrar. Ele está mais apropriado com livramento, tá?
que deu a oportunidade de serem libertos da escravidão, que livrou vocês de todo o mal da escravidão, de toda a opressão da escravidão, e que lhes deu a condição de serem resgatados. E esse resgate está relacionado com redimir também, e está relacionado também com sozo, porque sozo, no aspecto geral, terminológico do Antigo Testamento, daí vai implicar redimir, livrar, salvar, resgatar, escapar, não é? E no sentido mais amplo, trazer a paz, a prosperidade e a saúde. Então é isto que está sendo a grande proposta, o grande sentido que está se aplicando a esse texto. Se nós formos olhar bem claro e formos fazer uma análise geral dessa apropriação, na linguagem de Gênesis 1:2, Isaías está lembrando o povo que Deus criou Barã e modelou o Atsar, o universo físico. Então ele trouxe à existência, como o seu próprio povo, ele também trouxe à existência. Então a ênfase é doutrina da criação. Tá? E o argumento é que Israel é uma criação particular de Deus, propriedade particular de Deus, peculiar. Então, assim como ele criou os céus e terra e formou a terra, criar Barã, formar o Atsar, ele faz pensar e propõe que ele está sob o controle, o domínio e o sustento e a direção de Israel, porque Israel é a nação sua. Aí entramos mais à frente no aspecto histórico, então, e vamos ver que os tempos perfeitos de redimir e chamar estão dentro de um contexto perfeito e profético e soterológico, de uma ação futura. Chamar pelo nome é mais provável que seja uma ação o quê? Pregressa, em referência ao costume de dar nome à criança, como era uma prática, uma tradição do povo israelita. Então esse conceito pode até enfrentar algumas dificuldades, mas é um conceito relacionado a ato de redenção, com vínculo com o êxodo, com a libertação de Israel do Egito. Então esse sentido de redimir, eu livrei, eu resgatei, eu dei uma segunda oportunidade, né? E automaticamente também está relacionado a uma substituição, está relacionado a uma salvação no sentido de substituto. Eu preparei um redentor que vai dar continuidade, vai ampliar o processo soterológico, salvífico, redentor que está proposto para vós. Então esses são os sentidos primários, os sentidos genitivos desta, vamos dizer assim, proposta isaiânica nesse texto e contexto. E se nós formos compreender e analisar de uma forma ainda muito mais categorial, nós vamos ver que o Isaías, o profeta, está utilizando esses termos para evidenciar um aspecto da soberania de Deus, do conselho de Deus sobre todas as coisas, o controle. Também está colocando o sentido antropológico de homem e existência, no sentido até, vamos assim dizer, geral, completo, tá? Total.
Mas também, além desse todo contexto que nós estamos aí tratando, nós temos que pensar também e avaliar que esse propósito todo tem um sentido também realizado com trazer a eles uma consciência da condição que eles são perante Deus e que eles estão perante Deus, como criaturas, como obras modeladas e formadas pela mão de Deus. Aí eu estou usando o antropomorfismo a Deus para uma maior compreensão, que foram comissionados com uma tarefa própria, peculiar, singular, e que há uma redenção, um resgate proposto, que foi iniciado no Êxodo e será cumprido em Cristo, o Messias, e terá sua efetividade no escatom. E o remir também está relacionado a trazer uma consciência não só soterológica, mas também ligada a eles compreenderem que eles devem temer a Deus, no sentido de honrar a Deus, no sentido de se submeter a Deus, de sujeitar a Deus, de vivenciar uma crença, uma fé autêntica em Deus, a fim de que alcancem, conquistem o vínculo máter que está introjetado no berite, no pacto, na redenção, no pacto não só de aliança, mas de compromisso, de vínculo, de existência, de fundamento. É isto que está propondo e está trazendo a ciência e consciência de Israel, Isaías, no início deste capítulo e dessa profecia que está inserida no cânon do Antigo Testamento, em Isaías 43, versículo 1. Agradeço a todos a esta oportunidade.